Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo as oportunidades que nos concede, muito particularmente a oportunidade reencarnatória que nós estamos vivenciando. Agradecer também ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia e o aconselhamento, rogando aos bons amigos que se mantenham conosco, nos auxiliando na tarefa que cada um empreende de forma solitária, com grande dificuldade, de se melhorando, de se retificando. Que os irmãos nos inspirem continuadamente a virtude, a fortaleza moral, nos auxiliando a extirpar do coração os vícios e as más tendências. Que o Mestre Jesus ilumine a nossa reunião, nos permita a visão mais ampla, aprofundamento dos nossos conhecimentos. Que assim seja. Nós iniciamos hoje, então, o estudo do Livro dos Espíritos, né? E eu vou fazer uma breve apresentação da obra. Falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações mediúnicas. A sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos, que cuidadosamente se ocultavam do vulgo. Hoje, para ninguém tem segredos. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser por todos compreendido, porque chegados são os tempos de fazer-se com que os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, deseja-a para todo o mundo. Não reclama crença cega, quer que o homem saiba por que crê. Apoiando-se na razão, será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada. Que faz a moderna ciência espírita? Reúne em corpo de doutrina o que estava esparso. Explica com termos próprios o que só era dito em linguagem alegórica. Poda o que a superstição e a ignorância engendraram, para só deixar o que é real e positivo. As ideias espíritas são um penhor de ordem e tranquilidade, porque, pela sua influência, os homens se tornam melhores uns com os outros, menos ávidos das coisas materiais e mais resignados aos decretos da providência. O Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos: o das manifestações, o dos princípios e da filosofia que dessas manifestações decorrem, e o da aplicação desses princípios. Surge daí as 3 classes de adeptos ao Espiritismo. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental. Segundo, os que lhe percebem as consequências morais, conseguem apreender as consequências morais. E por fim, os terceiros, a terceira classe, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Para que nós consigamos atingir a mais alta classe, é essencial conhecer a doutrina. E quem deseja se assenhorar dos fundamentos doutrinários tem que estudar o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, Filosofia Espiritualista. Essas ideias que eu coloquei a título de apresentação é uma compilação de ideias, constantes da parte conclusiva do Livro dos Espíritos.
e fundamenta muito bem a amplitude desse estudo que o livro permite, que o Livro dos Espíritos permite. O Livro dos Espíritos, então, nós vamos fazer o estudo, né, com o objetivo de estimular o estudo da obra como uma fonte de elucidações e uma fonte fomentadora de bom ânimo, de otimismo. O assunto que nós vamos debater daqui para frente está contido na quarta parte, né, das Esperanças e Consolações, que tem 2 capítulos, né, e nós iniciaremos pelo capítulo 1º da quarta parte, Penas e Gozos Terrestres. O Livro dos Espíritos é uma obra, a primeira obra, é a obra basilar da doutrina espírita, né? Foi lançado em 1857, com 501 questões que foram formuladas por Kardec, respondidas por diversos espíritos. Esse livro foi revisto e relançado em 1860, 3 anos depois, com 1019 questões. Praticamente dobrou, né? Um pouco mais que o dobro. No formato que hoje nós conhecemos. Então é o mesmo desde 1860. Ele é estruturado em uma introdução, que foi escrita pelo próprio Kardec, uma parte de prolegômenos, 4 partes distintas e uma conclusão, essa conclusão desdobrada em 9 partes. A partir dele, do Livro dos Espíritos, por desdobramento de cada uma de suas partes, foram escritas as outras 4 obras que constituem a codificação kardeciana, que os nossos irmãos denominam o Pentateuco kardeciano. Em 1861, foi lançado o Livro dos Médiuns, que é, grosso modo, o desdobramento da segunda parte do Livro dos Espíritos. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o desdobramento da terceira parte do Livro dos Espíritos. Em 1865, o Céu e o Inferno, que é o desdobramento da quarta parte do Livro dos Espíritos, essa que nós vamos estudar. E por fim, em 1868, foi lançada a Gênese, que é o desdobramento da primeira parte do Livro dos Espíritos. Então, esse livro, a Gênese, foi o último a ser lançado e aborda a primeira parte do Livro dos Espíritos, que são aquelas fundamentações, né, da doutrina. Pela dificuldade da temática da Gênese, né, foi o último a ser lançado, de tal maneira que se vissem outros aspectos que permitissem uma compreensão melhor do livro A Gênese. Essa foi a ideia de Kardec. O assunto do nosso estudo, então, encontra-se na quarta parte, tem por título Das Esperanças e Consolações, que é a base do livro Céu e Inferno. O capítulo 1, que é o que nós vamos começar a estudar hoje, se intitula Penas e Gozos Terrestres. E ele está estruturado em 6 temas, a saber, felicidade e infelicidade relativas, 14 questões, perda dos entes queridos, 3 questões, decepções, ingratidão e afeições destruídas, 2 questões, uniões antipáticas, 2 questões também, temor da morte, 2 questões. E por fim, desgosto da vida, suicídio, 15 questões. Ao todo são 38 questões, 38 perguntas formuladas por Kardec e nós podemos depreender que a ênfase desse questionamento do Kardec está em temas felicidade e infelicidade relativas, que é o primeiro tópico, com 14 questões, e desgosto da vida e suicídio, que é o último tópico, tem 15 questões. Muito bem.
Felicidade e infelicidade relativas, né? Felicidade, assim, abstraindo um bocadinho, saindo um pouco fora do livro, a felicidade é um conceito abstrato, né? Varia de pessoa para pessoa e é descrito de diversas maneiras desde a antiguidade conhecida. Eu levantei aqui as teorias que falam a respeito de felicidade desde Zoroastro, né? E eu chamo a atenção porque, para resumir o assunto, né, eu peguei a ideia principal de cada um dessas personalidades, né? E aqui a gente corre um risco, né, de, fazendo essa condensação, padecer na compreensão da teoria como um todo. Mas, basicamente, é para a gente dar uma ideia de quão variada é a percepção de felicidade. Então, Zoroastro, lá remotamente, né, primeira notícia de alguma filosofia, via a felicidade toda material. Abrigo, família, posses, rebanho, no caso, né? Mas, um pouco mais recente, né, depois de Zoroastro, Lao Tse, via na felicidade a união do homem com as forças da natureza. Confúcio, que se seguiu, via na felicidade a prática do dever, da cortesia, da sabedoria, da generosidade. O budismo, né, vê felicidade na superação dos desejos e na disposição mental favorável. O jainismo, né, vê felicidade na não violência. Aristóteles vê felicidade na prática virtuosa, né, bom espírito. Epicuro, né, vê felicidade na moderação, na satisfação dos desejos. Pirro de Elis vê felicidade na tranquilidade. O estoicismo prega felicidade como autocontrole e aceitação do destino. Jesus, esse nós já conhecemos, prega a felicidade no amor. Maomé, depois de Jesus, prega na felicidade a caridade e a esperança numa vida após a morte. E o conceito que a gente encontra digitando na Wikipédia da internet, né, coisa mais recente, entendimento mais atual, define felicidade como um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções e sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. É aquilo que a gente chama de fazer uma limonada do limão que a gente ganha, não é? Então, é um estado de disposição íntima tão grande que permite a criatura, mesmo na dificuldade, né, encontrar alegria. Mas basicamente é isso. A maioria de nós associa a felicidade a um conjunto de sensações, né, prazerosas, vinculadas mais facilmente à satisfação das necessidades materiais, desconsiderando na maior parte do tempo objetivos e finalidades reencarnatórias. Então, a gente está sempre voltado para o aspecto material, né, da nossa vivência na carne. Via de regra, ninguém busca felicidade em aspectos abstratos, né, do espírito, né? Busca na concretude da matéria. Felicidade, e aí a gente entra no Livro dos Espíritos, né? As primeiras questões de 920 até 922, o Espírito respondendo a Kardec, ele inquire a respeito de felicidade, ele coloca as seguintes ideias. Então ele diz assim:
só para os irmãos entenderem, eu não vou fazer perguntas e respostas conforme está no livro. Eu vou discorrer as respostas dentro de uma sequência que eu considerei lógica, né, de tal maneira a dar fluência na linha de pensamento. Então, a respeito de felicidade, inquirido a respeito, o espírito orientador responde: o nosso estágio evolutivo é de provas e expiações. Todo mundo já entende esse conceito. Por isso, por ser de provas e expiações, é impossível a felicidade absoluta e permanente. De acordo com a maneira como nós nos conduzimos, a gente pode suavizar os nossos males, as nossas perturbações. O homem praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência. Não é a felicidade absoluta e permanente, né? Mas é aquela que nós conseguimos alcançar nesse estágio evolutivo que nós estamos. Algemados aos débitos do passado, haverá liberdade, mas, assim agindo, além da atenuação dos efeitos dos débitos já contraídos, nós não assumimos novos compromissos para o futuro. A gente pode lembrar aqui, recente, nós terminamos o livro E a Vida Continua, nós podemos lembrar o caso do nosso irmão Amâncio, né? Alguém que contraiu um débito extenso por ser homicida, por ter assassinado o Desidério, né? Mas que pela sua conduta posterior, pela maneira como ele tocou a vida daí para frente, ele conseguiu atenuar, de certa maneira, esse débito, a ponto de, dentro do projeto reencarnatório que eles planejaram, ele conseguir, por exemplo, uma prorrogação no tempo de vida dele, para levar a cabo a missão de receber a pessoa que ele tinha assassinado e devolver-lhe a vida e a fortuna, né? Sanar com aquele que ele tinha contraído o débito. Né? Então, essa é a ideia. A maneira como a gente vive, né, não só salda a dívida passada, né, como garante não contrair compromissos para o futuro. É essa a ideia que o Espírito coloca para Kardec. Indivíduos que nós somos, né, somos todos desiguais nas nossas necessidades, aquelas necessidades impostas pelas provas e expiações. Mas existe um grau, um estado de felicidade que é comum a todos os filhos de Deus. O conceito formulado pelo Espírito em resposta, ele aborda a felicidade nos dois campos da vida. Então ele responde lá na questão 922 que felicidade é, com relação à vida material, a posse do necessário. E com relação à vida moral, espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então ele coloca 3 condições que dão a base da felicidade. No campo material, a posse do necessário. No campo espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Eis aí, nessa definição dele, a base da felicidade e, obviamente, da infelicidade também. Basta que a gente contrarie uma das condições expostas e nós entramos no processo de infelicidade. Então, privação material, consciência violentada e descrença são as fontes da infelicidade no homem. No campo material, que é aquele que mais nos afeta, ao que nós estamos mais atentos, né, nós esbarramos então com um dilema, um pseudo-dilema, não é um dilema, é um pseudo-dilema.
né, que é a determinação do limite do que é necessário e do que é supérfluo. A civilização criou necessidades, né, que o homem selvagem em estado bruto, o índio aldeado numa reserva distante, né, ele desconhece. E os espíritos, obviamente, que ditaram o livro, eles não pretendem de forma alguma que o homem volte a ser, um homem civilizado, deva viver como um selvagem. Não é essa a ideia. E eles dizem taxativamente, tudo é relativo, né? Cabendo à razão de cada um definir o que é necessário e o que é supérfluo. Então, os espíritos, quando falam de posse do necessário, né, eles observam a necessidade do homem conforme o estado civilizatório que está, conforme a sociedade em que vive, né? Basicamente é isso que a gente tem que entender. A infelicidade, então, falando de felicidade, nós chegamos aqui. A infelicidade, então, nós vimos, vamos dizer assim, o contraponto ou o lado oposto, né, daquela definição dada para a felicidade. Posto necessário, consciência tranquila e fé no futuro, né? A infelicidade relativa, esse primeiro tópico fala de felicidade e infelicidade relativa. A infelicidade relativa, então, vem muito da, vamos dizer assim, exacerbação das paixões, vamos usar o termo paixões, né, que o homem desenvolve. As questões que vão de 923 até 927 falam dessas condições. Então ele inicia dizendo assim, né, o conceito, né? A redação eu fui adaptando, viu, meus irmãos? Para poder ficar cursivo, ficar uma coisa corrente, eu fui adaptando. Não é transcrição literal, a maior parte do tempo não é transcrição literal do Livro dos Espíritos. A ambição, né, que é vamos dizer assim, o sentimento que se combate como sendo o pivô do mal, né, o eixo do mal. A ambição é motor para a melhoria. Ninguém vai adiante sem ambicionar ir adiante, sem ver alguma coisa adiante. Mas a ambição desmedida é um vício. E aí, fonte de infelicidade. O Espírito diz, quem observa somente adiante não tem a perspectiva do que já percorreu e o quanto já avançou desde a origem. Então, se a gente olha sempre só adiante, não mede para trás, a gente perde a perspectiva da posição relativa que a gente está no progresso que a gente executou. O homem, e aí eu transcrevo literal, o homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima. A não ser, só olha para cima, a não ser para se elevar ou para elevar a sua alma ao infinito. Basicamente o que o irmão diz para nós é o seguinte, quando você olha para baixo, você encontra perspectiva ou possibilidade de serviço. E quando você fica com a visão só voltada para cima, só para o alto, né, normalmente você desenvolve a inveja. Então esse é o raciocínio que ele coloca. Basicamente é isso que ele coloca. O homem, mesmo pautando a sua conduta pela virtude, ele acaba sofrendo por males, né, que advém atingindo, inclusive aqueles que nós consideramos os mais justos, as pessoas que a gente acha que não deveriam padecer de mal nenhum. E aí o Espírito lembra que a cobrança, abre e fecha aspas, a cobrança do passado, ela está vinculada à conduta passada e não à conduta do presente momento, né? Então muito do que a gente vê, né, muito do que a gente vê está num passado um pouco mais distante. Existem consequências imediatas no dia de hoje do excesso do dia de ontem.
por exemplo, mas muitas tormentas que a gente vive em função de vivências bem anteriores. Este é o raciocínio. No caso, falando daqueles que a gente acha que sofrem injustamente, a resignação para sofrer as adversidades sem murmurar acaba demonstrando o entendimento de que essas provações são necessárias ao progresso, né? E acabam sendo fonte de consolação, da certeza de que, assim, agindo, né, sofrendo resignadamente, o homem prepara um futuro melhor. Um dos questionamentos mais comuns é acerca da desigualdade na distribuição da riqueza. É como se a posse de largos recursos financeiros fosse um favor e não uma prova. Aquele que detém muitos recursos financeiros acha-se permanentemente exposto às seduções da riqueza, lutando contra a usura e sendo requisitado a dar à riqueza, dar a ela um bom uso, né? Beneficiando a todos. O que nós não podemos perder de vista é que Deus a todos experimenta. Então, tanto o pobre quanto o rico estão em experimentação. Os miseráveis buscam resignação e boa mente para trabalharem sem se queixar da providência. Os ricos são chamados a fugir dos excessos e vícios, espalhando o bem mediante oportunidades de trabalho, de educação e de apuro moral. A riqueza, né, e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria. Então é mais fácil o rico se perder do que o pobre, vamos colocar assim. Por isso, diz nosso irmão, por isso foi que Jesus afirmou: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Isso nós já lemos lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. A prova da riqueza, ela é muito exigente. E a gente entende a riqueza, né, limitados como nós somos, a gente não observa as coisas de um ponto de vista adequado, a gente entende a riqueza como se fosse um benefício, como se fosse um privilégio, um presente, né? Lembrem-se, Deus a todos experimenta. A nossa vivência é uma experimentação em qualquer estado que nós estejamos. Prosseguindo. A civilização avança numa velocidade estonteante, né? Com os indivíduos apresentando cada vez mais necessidades sempre crescentes. Os recursos estão disponíveis, mas nem sempre acessíveis. Então, a gente vê muito isso nos dias de hoje, né? Uma infinidade de coisas maravilhosas disponíveis, mas nem sempre ao nosso alcance, né? E aí o Espírito diz: os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais. Há muitos desenganos, se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico, diz o Espírito. Então, uma coisa que a gente tem que entender é, não é porque o benefício existe que ele é necessidade nossa. Se nós ambicionamos, a ambição é o motor do mundo, se nós ambicionamos algo que para nós é inútil, aquilo acaba se transformando numa fonte de frustração, de desgaste, né? Essa é a ideia que o Espírito coloca. Então não criem, diz ele, não criem necessidades que não são reais.
né, que acabam se transformando em fonte de infelicidade. E ele remata na última questão, né, abordando infelicidade relativa, ele remata dizendo: verdadeiramente infeliz, o homem só o é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, e ele faz essa ressalva, todavia, pode acontecer que essa privação, tanto a necessidade que atende à vida e à saúde, né, a vida ou a saúde, seja de sua culpa, por mau procedimento. Então, ele só tem que se queixar de si mesmo. Se o mal for ocasionado por outra pessoa, obviamente, a responsabilidade recairá sobre a outra pessoa, né, que deve assumir o compromisso e deverá pagá-lo no futuro. Vai ter que resolver o problema, né? Mas, basicamente, o que ele diz é: olha, nem tudo que te acontece, né, está relacionado ao presente, ao momento presente, né, mas tudo que te acontece está relacionado com o seu procedimento. Então, pode ser que a infelicidade do momento seja a consequência de um desvario no passado. Via de regra, é assim que acontece, né? Pode ser, né, e isso não tira o nosso merecimento da infelicidade, pode ser que a causa esteja em outra pessoa, né? Mas mesmo assim, nenhum de nós sofre sem ter uma parcela de culpa, vou usar o termo, uma parcela de culpa. Nenhum de nós sofre inocente, né? Muito bem. Então, definidos os parâmetros de felicidade e infelicidade relativa, né, ele aborda outros aspectos. Então, por exemplo, frustrações vocacionais, que é uma fonte de sabor, de infelicidade. A questão 928 e 929 fala exatamente disso. Quando o homem contraria, né, o seu pendor natural. Ele diz lá assim: inclinações e talentos profissionais são indicativos de capacidades que devem ser exercitadas. Muitas vezes são os pais que, por orgulho e avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou. No afastarem-se os homens de sua esfera intelectual reside, indubitavelmente, uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui uma fonte inesgotável de reveses. Não há o ofício desprezível, o seu estado não é o que desonra o homem. Está na questão 929. Ele enfatiza: é o orgulho a interpor-se entre a necessidade e o trabalho. O espírito traz consigo necessidades, né, que a sua natureza indica. Toda vez que o homem contraria essa natureza, né, essa indicação da natureza, ele acaba encontrando uma frustração. Ele coloca a seguinte ideia e eu acho relevante: é melhor um bom mecânico em vez de um mau advogado. Então, seguir a sua tendência, né, aquilo que lhe traz satisfação, que você faz com alegria, né, é fonte de felicidade. Contrariar isso é fonte de infelicidade. O homem que trabalha contrariado, né, já levanta achando que vai passar um dia ruim porque vai para um lugar que ele vai fazer o que não gosta, né, vive permanentemente angustiado. Na sequência, voltando ao aspecto material da definição do espírito, né, que ele diz que a felicidade é posto necessário, consciência tranquila e fé no futuro, né, o espírito aborda, nas questões 900 e 931, a caridade material.
muita discussão em torno, válida, não válida, tal. E eu acho que o Espírito coloca de uma maneira fácil da gente entender. Ele diz assim: numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Assegurar a sobrevivência e a saúde do corpo é garantir que os filhos de Deus poderão desenvolver seu plano reencarnatório. A beneficência material é indispensável à fraternidade, à solidariedade que deve presidir os sentimentos do cristão. A percepção, e a gente vê isso, a gente sente isso, a percepção de que há mais gente em sofrimento material, do que em felicidade material, é decorrente do estado de desenvolvimento das criaturas que habitam o planeta. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, a nossa precariedade já indica que a quantidade de sofrimento é maior que a quantidade de felicidade. A Terra, por enquanto, é lugar de provas e expiações. Ninguém é absolutamente feliz. E aqueles que nós julgamos felizes, por sua aparência, trazem consigo suas aflições, por vezes pungentes. Lembremos que Deus a todos experimenta. Então, na caridade material, que muito se discute, né, o que a gente tem que entender é que ninguém consegue cumprir a sua destinação do plano de provas se não tiver vida no corpo. E a vida no corpo só se garante, né, se o corpo tiver energia suficiente para sobreviver. Então, quando a gente fala em alimentar as pessoas, né, o Espírito traduz isso de uma maneira... Numa sociedade organizada, nenhum filho de Deus deveria morrer de fome, né? Então, ele elimina toda e qualquer discussão, né, que a gente possa estabelecer acerca do auxílio, né, que se possa prestar aos nossos irmãos em carência material. Por fim, para a gente poder encerrar essa parte de felicidade e infelicidade relativa, né, o Espírito, nas questões 933, na questão 933, ele abrange o outro aspecto. Então, até agora nós falamos do aspecto material. Ele abrange o aspecto espiritual, moral, que ele chama. São os atentados à paz de consciência e à fé no futuro. E ele diz assim, olha, o homem é o causador de seus sofrimentos. Os de ordem moral, particularmente. Orgulho ferido, ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões são torturas da alma, torturas para a alma. Ele coloca, e aí eu transcrevo, ele diz assim, de ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas deste mundo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, desde que não os pode satisfazer. Ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com o que os outros considerariam calamidades. Isso está na questão 933, nos comentários. Então, reforçando a ideia, né, o que faz a nossa infelicidade são as paixões, né? Então, na ordem moral, aquelas violências que a gente comete contra a consciência e contra a fé no futuro, né, são as mais pungentes dores que o homem carrega consigo. Elas são muito mais significativas do que a carência material. São as dores da alma, né, que
que duram mais, vamos colocar assim, que se você tem uma carência material, você conseguindo resolvê-la, né, você sai da infelicidade. Mas se você tem uma carência moral, espiritual, né, você não sai dela. Né? Então, aquelas paixões, né, que nós alimentamos e que acabam por dominar o nosso pensamento, elas acabam sendo fonte de uma infelicidade mais doída, mais pungente, né, e mais duradoura. O que o Espírito diz para nós, o homem que liga muita importância às coisas deste mundo, né, é infeliz, acaba sendo infeliz. E lembra para a gente que aqueles que se ligam muito à matéria acabam não podendo satisfazer, porque não se pode satisfazer tudo, né, satisfazer a tudo, acabam pela desilusão, pela precariedade de oportunidades, não podendo satisfazer as suas pretensões, né, ele acaba infeliz. Ao passo que aquele outro, né, que tem contentamento no pouco que tem, no pouco que pode usar, né, ele vive situações que para qualquer outra pessoa seria uma verdadeira calamidade. Ele vive aquilo com uma tremenda calma. Quem participa dos projetos sociais, né, atendendo os irmãos, levando alimentação, tal coisa, se prestarem bastante atenção, vão encontrar, né, dentro daqueles que nós assistimos, gente com uma resignação, uma aceitação, né, enorme, a ponto de viver a dificuldade, né, com fecha aspas, felicidade. Eles têm a consciência tranquila e eles têm fé no futuro, né? Então, isso para eles é suficiente para que eles suportem a outra fonte de infelicidade, que é a precariedade moral. Perdão, a precariedade material. Se a gente pudesse resumir, né, e eu acho que é uma boa ideia para resumir, né, felicidade e infelicidades relativas, eu usaria uma expressão que eu ouvi de um palestrante nosso. Ele disse assim: reduza as suas necessidades e amplie as suas concessões. Não deseje muito e dê muito. Doe muito. Se entregue muito. Você vai ser um pouco mais feliz. Eu acho que isso resume bem esse primeiro tópico, né, do capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres, né, a parte de felicidade e infelicidade relativa. Nós encerramos por hoje, estamos chegando no nosso tempo, a proposta é ficar nos 45 minutos, né? Nós estamos encerrando por hoje e aguardamos que os irmãos façam os seus comentários. Esse espaço para comentários, ele nos auxilia muito, né? Porque nos permite direcionar melhor o nosso estudo, a nossa abordagem. Então, os irmãos, por favor, comentem à vontade, né? Perguntem, façam sugestões, façam críticas, né? Para que a gente possa produzir um pouco melhor, né, o conteúdo para os nossos irmãos. Agradecidos a Deus e ao Mestre Jesus pela oportunidade do estudo na noite de hoje, nós encerramos o nosso estudo, rogando ao Mestre Jesus que nos mantenha debaixo da sua iluminação, para que nós tenhamos clareza e segurança, clareza para identificar os objetivos e segurança para alcançá-los, e que o Mestre nos infunda muita força moral, para que nós consigamos agir conforme a lei de Deus.
Paz e luz é o que nós desejamos aos nossos irmãos. Que Deus os abençoe.